com alegria. Deuteronômio capítulo 28, Deus vai falar conosco sobre bênçãos e maldições. E ele usa 11 versículos para falar de bênção e 53 versículos para falar de maldição, porque a natureza de Deus é uma natureza abençoadora. Então ele gasta muito mais tempo nos mostrando como não sermos amaldiçoados. E esse amaldiçoar, na realidade Deus está dizendo o seguinte: eu sou um Deus de princípios, gostaria muito de te abençoar, mas se você não segue esses princípios, eu não posso te abençoar. E você não ter a bênção de Deus já é uma maldição. E no versículo 47, ele diz assim ao povo de Israel: por não me haveres servido com alegria, vírgula, pela abundância de tudo que eu te dei, vocês serão escravos na mão de seus inimigos. Se nós fôssemos traduzir isso para os dias de hoje, ele está dizendo para você mais ou menos o seguinte: você veio para a igreja e eu te dei tudo, e você deixou de me servir com alegria. Você começou a me servir com peso no coração, porque você vem para a igreja e fica pensando, está passando série na Netflix, está passando um filme na Sky, e isso faz com que você não seja abençoado. Deus não deseja somente seu trabalho, mas Deus deseja que você faça com alegria. Amém? A Bíblia diz que quando Deus chama a atenção de Moisés no Monte Horebe, ele começa a arder uma sarça, e enquanto só está ardendo, ali Deus não fala nada. Mas no momento em que, dentro do coração de Moisés disse assim: deixa eu ver essa maravilha, aí Deus fala com ele. Às vezes Deus está fazendo um milagre, você está vendo um milagre, mas por você não se interessar por isso, você não ouve a voz de Deus. E quando Moisés ouve a voz de Deus, e Deus diz para ele: olha, eu vou fazer com que você trabalhe para mim, você vai ser a mão que vai tirar o povo do Egito. Só que antes Deus faz uma coisa: o trabalho é feito com as mãos. Diga comigo: o trabalho é feito com as mãos, mas o resultado está intimamente ligado ao seu coração. E Deus sabe tanto disso, que ele vira para Moisés e fala assim: Moisés, deixa eu ver tua mão. Está aqui, Senhor. Agora mete ela no teu coração. A Bíblia diz que quando ele enfia a mão no coração, o coração sai, a mão sai. Por quê? Porque o coração dele estava leproso, a alma dele estava leprosa. E Deus cura a alma dele. E através da cura da alma de Moisés, Moisés faz um grande trabalho ao Senhor. Se a sua alma for uma alma doente, você vai gerar pessoas doentes. Mas se a sua alma for uma alma sadia, você vai gerar ovelhas sadias que vão dar muito fruto. Amém? E é sobre alma que eu quero falar com você um pouquinho nessa noite. Na realidade, nosso Deus é um Deus de geração. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Qual a primeira ordem do Senhor para o homem? Crescer e multiplicar. A igreja tem que crescer e multiplicar. O apóstolo Ali Caetano, essa semana a gente tomando café com ele, ele passou rolando e ele disse: quem quer construir torre vai entrar na confusão do Senhor, porque a igreja não é para construir torre. O nome da igreja não é um nome a ser conhecido, mas o nome de Cristo. Então Deus é um Deus de geração, e desde o início Deus tem lutado pelo homem. Primeiro Deus escolheu Adão, crescer e multiplicar. Na realidade, quando Deus diz assim, crescer e multiplicar, o que Deus está dizendo para nós, pastor Rafael, é o seguinte: cuide da próxima geração. A nossa missão enquanto igreja é cuidar da próxima geração. E Deus tentou isso com Adão. E o que aconteceu? Adão falhou, Adão pecou, o seu primogênito matou o seu irmão. E a Bíblia diz que depois disso, então, há uma divisão: os filhos de Deus e os filhos do homem, a linhagem de Sete, a linhagem de Caim, e aquilo vira uma mistura, e o negócio fica tão feio, tão ruim, é tanto pecado, que Deus fala assim: vou acabar com tudo. E a Bíblia diz que Deus, percorrendo seus olhos à terra, acha Noé. E a Bíblia diz que Noé era um homem justo nos seus dias. E através dele Deus faz uma arca, mas Noé também falhou. Porque a Bíblia diz que Noé planta uma vinha. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. De repente,
para de andar com Deus, porque ele planta uma vinha, porque o fruto da vinha agora é mais importante para ele se rebela, ele fica nu, e a Bíblia diz que o seu filho vê a surdez e fala, e quando ele acorda, ele amaldiçoa a próxima geração. Diga comigo, eu não posso amaldiçoar a próxima geração. Então, depois disso, Deus acha Abraão, e através de Abraão, Deus diz, eu vou tentar mais uma vez. E quando ele conta a Abraão, o que ele diz para Abraão? Eu vou fazer de ti uma grande nação, você vai crescer em multiplicar. E aí eu queria ler um texto com você, queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, nós vamos ler do versículo 21 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre, e os dois povos se dividirão nas tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que gêmeo estava no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo todo com um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem ferido na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó, após ser avisado, veio Esaú ao campo, estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, te peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, por isso te chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura. E Jacó deu a pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Quantas pessoas nascem para ser bênção e vendem a sua primogenitura por um prato de lentilhas? Um prato de lentilhas. Dinheiro, um casamento fora dos padrões bíblicos, a desobediência aos pais, a desobediência aos seus líderes. E a Bíblia diz que Deus ficou muito aborrecido com Esaú por ele ter vendido o direito à sua primogenitura. Pela lei da primogenitura, Esaú teria direito a 2/3 da herança de Isaac. Esaú chega do campo cansado e pede, Jacó, me dá um prato dessa lentilha. Eu não dou, eu te vendo, você quer comprar? Quanto é? A tua primogenitura. E na cabeça de Esaú pensou assim, eu estou para morrer de fome. O papai é rico. 1/3 do que ele tem dá para me viver o resto da minha vida. Para que 2/3 se morrer de fome? Só que ele não estava vendendo, ele não estava falando de herança. Deus está com raiva de Esaú, aborrecido com Esaú, porque Esaú está vendendo a próxima geração. Esaú não vendeu somente a sua herança, mas a próxima geração. Querido, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas se ele não vende a primogenitura, hoje nós falaríamos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Diga comigo, eu não posso. Mas diga com fé, diga, eu não posso vender a minha geração. E como que eu vendo a minha geração? Como eu vendo a próxima geração? Como eu vendo a minha primogenitura? Quando eu não faço vídeo do Senhor, eu estou vendendo a próxima geração. Quando eu não faço discipulado, eu estou vendendo a próxima geração. Quando eu não discipulo, eu estou vendendo a próxima geração. Quando eu não confronto
Amém? Agora Deus sabe de todas as coisas. Esaú nasceu primeiro, sim ou não? A Bíblia não diz isso? Que primeiro saiu, quem saiu primeiro? Esaú e Jacó agarraram. E infelizmente, algumas traduções fazem com que a gente tenha uma maneira errada de ver determinadas coisas. A gente tem uma mania de ver Jacó como o vilão da história. Mas é interessante que antes de tudo acontecer, o próprio Senhor já tinha falado que ele ia ser o primogênito. Porque ele vira para Rebeca está grávida, não tem educação, não tem medicina, e Deus fala para ela, tem 2 meninos aí. E o maior vai servir ao menor. Então deixa eu te falar uma coisa. Nunca fale mal de Jacó com relação à questão da primogenitura. Por quê? Porque o próprio Senhor já tinha determinado. O Jacó é o primogênito. Ele era, de fato, o primogênito. Sabe por quê? Talvez você não saiba disso. Na medicina, nós temos 2 tipos de gêmeos: univitelíneos e bivitelíneos. Os univitelíneos, eles são gerados de um óvulo e de um espermatozoide que se divide, por isso eles são idênticos. Amém? Os bivitelíneos são 2 óvulos e 2 espermatozoides. E entre uma fecundação e outra fecundação, existe um prazo que pode ser de minutos, horas ou dias. O que acontece? O embrião formado primeiro fica no fundo do útero. E o embrião que é formado depois fica na frente. Quem nasceu primeiro? Por quê? Porque Jacó foi gerado primeiro. Jacó foi primeiro. Só que o que acontece? Não tinha ultrassom para provar isso. Então Deus olhou e falou assim: ó, você realmente é o meu primogênito de fato. Só que você precisa ser de direito. Então você compra a primogenitura com prazo direitinho. Quem está entendendo? Deus te escolheu, meu irmão. Deus te chamou desde o ventre para que você possa ser uma bênção nessa terra. Diga para o seu irmão: você precisa ser bênção. Você precisa ser luz. Amém? E agora eu quero entrar com você na questão da nossa alma. Gênesis capítulo 26, de 1 a 6, diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque habitou em Gerar. Querido, olha que coisa maluca. Deus abençoa Isaque e agora manda Isaque para o meio dos seus inimigos. É interessante que a Bíblia diz que houve uma fome, uma primeira fome e agora a segunda. A primeira fome foi em qual tempo? No tempo de Abraão. E o que Abraão fez? Abraão desceu para o Egito. O rio Nilo jogava água para fora e as campinas ficavam férteis. E agora Isaque se lembra disso e fala assim: o papai foi para o Egito, eu vou para o Egito também. E Deus fala para ele: não vá para o Egito, mas fica em Gerar, peregrina na terra que eu te mostrar, e eu vou te prosperar. Querido, aonde Deus te planta, é onde Ele ordena a bênção. Aonde Deus te planta, é onde você vai frutificar. Não adianta você olhar e falar assim: em tal lugar eu vou ser feliz, em tal lugar eu vou frutificar. Você frutifica onde Deus te planta, querido. Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com Isaque, Deus fez isso com Jacó, Deus fez isso com José.
Deus está fazendo isso com você. Isso é um mistério. Pastor, porque quanto mais eu trabalho para Deus, mais lutas eu tenho. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as coisas que não estão descobertas, Ele deu a nós e aos nossos filhos, para que nós saibamos o cumprimento das suas promessas. Você pergunta para mim, pastor, por que eu tenho tanta luta? Está encoberta? Eu não sei, mas o que eu sei é que ele diz em Romanos 8,37: diante dessas coisas, todos vocês são mais que vencedores. Se você não tiver luta, querido, como é que você vai poder glorificar o nome do Senhor? Mas voltando aos filisteus, os filisteus, eles são descendentes de quem? De Cão. Quem é Cão? O camarada que foi amaldiçoado pelo seu pai. E é por isso que Deus teve que procurar Abraão, porque Noé amaldiçoou a geração do seu filho. E agora a geração do seu filho está se levantando contra a geração de Abraão. Lá havia 3 demônios: Dagon, força e poder; Astarote, mulher mágica, macumbeira; e Belzebu, príncipe dos demônios. Satanás quer assustar você, como quis assustar Isaac. Está dizendo: eu tenho força e poder, eu tenho macumba contra a sua vida e ainda tenho demônio. Entretanto, no lugar onde tinha força e poder demoníaca, no lugar onde tinha macumba, no lugar onde tinha demônio, a Bíblia diz que ele plantou e colheu a 100 por 1. Porque o Senhor é muito maior do que todas essas coisas, queridos. Querido, Deus te bota no meio dos inimigos, querido, para você mostrar para eles que o seu Deus é muito maior. Muito maior do que todas as coisas. O que Deus está ensinando a mim e a você hoje? Que você não pode desistir por causa da provação. Porque a provação te leva a lugares, queridos, que se não houvesse ela, você não chegaria. Seu filho não se converteu ainda, não desanima não. Você ainda não conseguiu pagar aquele empréstimo, vai conseguir. A tua célula ainda não decolou, passa a orar mais por ela, ela vai decolar. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. E a luz brilha onde? Aonde está? Escuro. A Bíblia diz que os demônios habitam aonde? O demônio vive no inferno, pastor. O inferno não foi ainda nem inaugurado. Os demônios vivem nas trevas. A palavra trevas em hebraico é roré. Roré quer dizer ignorância. E o que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa sem conhecimento, e o conhecimento vem pela palavra de Deus. Então, quando você chega como luz do mundo, quando você chega com a palavra, quando você brilha, querido, o inimigo se converte. Sabe aquele camarada lá no emprego que pega no teu pé? Ele é a maior oportunidade que você tem de ganhar uma vida para Jesus. Pastor, mas o camarada é duro, pastor, não tem um jeito mais fácil? Tem. Ganha ele antes que ele comece a pegar no seu pé. Nós somos luz do mundo, nós precisamos brilhar na escuridão. Agora, olha só o que acontece, que é muito interessante. A Bíblia diz que Abimeleque começa a entulhar os poços de Jacó, os poços de Isaac. Os poços que Isaac está desentulhando, ele começa a entulhar ele de novo. E aí chega uma hora que Abimeleque diz para ele assim: disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Deus te coloca no meio dos teus inimigos, para ele ver que o nosso Deus é um Deus abençoador. A pior derrota para o inimigo é te ver prosperando. A pior derrota para o inimigo é ver que você está crescendo, meu amado. O diabo não quer que você cresça, porque quando você cresce, você está pegando a ordem de Deus e colocando ela em prática. Mas eu te falei que eu queria falar com você sobre alma. E o tipo dessa mensagem é cavando poços profundos na sua alma. Acompanhe comigo Gênesis 26:16. Diz assim: disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. E então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai,
e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e o chamou pelo nome que o seu pai os chamara. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso se chamou Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reobote, e disse: porque agora o Senhor nos alargou, e crescemos nessa terra. E depois subiu dali a Beersheba, e apareceu o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Oriente Médio, bem mais precioso, água. E a Bíblia diz que Abraão cavou poços. E agora Isaque está no mesmo lugar. E o que ele faz? Ele começa a desentulhar os poços do seu pai. Aqui vai o primeiro ensinamento para nós. Nós não podemos viver dos poços dos nossos pais. Nós não podemos viver daquilo que os nossos pais já fizeram para Cristo. Nós não podemos olhar para a vida do nosso apóstolo e pensar: nosso apóstolo já fez muito e a gente só vai dar continuidade naquilo que ele fez. O desejo do coração do nosso apóstolo é que nós sejamos melhor do que ele. O desejo de todo pai é que o seu filho tenha mais do que ele. A Bíblia diz que Abraão foi rico e que Isaque foi riquíssimo. Enquanto ele está desentulhando poços, não acontece nada. Ele não tem água, mas aí ele começa a cavar um poço, e daquele poço saiu águas vivas. Águas vivas diz respeito a Jesus. Aquele que crê em mim, do interior dele fluirão rios de água viva. Agora nós estamos falando da nossa alma. E cavar poços de água viva tem que ser cavado profundamente. A água viva está no fundo. Na superfície da nossa mente a gente só desentulha. E na superfície da nossa mente está a corrupção, está o pecado, está a luxúria. Isso está na superfície. Mas quando você cava mais profundamente, você vai achar relacionamento. Diga comigo, relacionamento. A maior dificuldade do ser humano é relacionamento, é relacionar. E por que a gente se relaciona mal? Porque a gente se relaciona superficialmente. As pessoas hoje não param mais para olhar no olho da pessoa. A pior coisa que existe é quando você está com problema, quando você quer um conselho, quando você quer que alguém estenda a mão para você, e essa pessoa está no celular e você está falando, e ele diz assim: eu estou no celular, mas eu estou prestando atenção. E você vai falando e daqui a pouco você pergunta: e aí? E ele diz: e aí o quê? Porque ele não está prestando atenção em você. Se você quer que o seu discípulo cresça, dê tempo de qualidade para ele. Olhe dentro dos olhos dele. Dê atenção para ele, querido. Primeiro poço profundo que você tem que cavar é o poço de relacionamento. Relacionamento com o marido, relacionamento com a esposa, relacionamento com filhos, relacionamento com o discipulador, com o pastor, querido. Porque se você está mal com alguém, você também fica mal. Quando a gente briga com alguém, mesmo que você esteja certo, quando você sai feliz? Não, ainda que você esteja certo. E nós precisamos aprender a nos relacionar, querido. A palavra hebraica é nefer, para alma. A nossa alma, ela vai se relacionar. Eu tenho um segredo para te contar. Você só vai ter problema com vivo.
Você não vai ter problema com morto. Porque só vivo que tem alma. É por isso que Deus diz assim, Jesus disse assim, ó, você precisa amar o seu próximo como a ti mesmo. Traduz isso, pastor. Faça ao seu próximo, naquela situação, o que você gostaria que fosse feito a você. Você está no trânsito, o cara te deu uma fechada. Amar a ele é pensar, bom, se fosse eu que tivesse fechado ele, o que eu gostaria que ele fizesse comigo? Quem está entendendo? Então, o primeiro poço que você precisa cavar na sua alma é o poço de Ezeque. Ezeque significa problema, contenda. O primeiro nível da alma, ele tem uma inclinação de pensamento negativo a seu respeito mesmo. A sua alma, dentro da sua alma, você sempre pensa assim, eu não presto, eu não vou conseguir, eu sou um fracassado. A Bíblia diz que no livro de Jó, Satanás aparece no céu, e é interessante que diz assim, e indo um dia os filhos de Deus prestar contas também. No hebraico esse também quer dizer, ele foi um intruso, ele chegou lá sem ser convidado. E aí Deus pergunta para ele, você viu meu servo Jó? Homem íntegro como ele não há na terra. E ele diz assim, serve ao Senhor Deus debalde. A tese de Satanás é a seguinte, o homem adora a Deus, porque ele recebe dinheiro e porque ele tem uma família. Satanás está dizendo, toca no dinheiro, e toca no trabalho, e toca na família, toca nos filhos, para você ver se ele não vai te maldizer, se ele não vai blasfemar. Satanás faz isso. E qual é a reação de Jó? Ele ajoelha e diz, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí Satanás volta e diz assim, ó, mas tem uma área que ninguém suporta, deixa eu tocar na saúde dele. E Deus diz, vai lá e toca na saúde dele. E Jó fica enfermo. E além de tudo, ainda tem uma jararaca do lado dele que diz, você ainda continua fiel, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Para mim, a maior provação de Jó foi ter que aguentar aquela mulher o resto da enfermidade dele. Imagina, você olhar para a pessoa que deveria cuidar de você e ela está desejando, morre logo, rapaz. Aí quando a gente chega no final do livro de Jó, dá um nó na cabeça, porque Deus fala, homem íntegro, e Jó diz assim, eu conheci o Senhor de ouvir falar, e hoje os meus olhos te veem face a face. Por que Jó pensa assim? Por causa da alma. E é por isso, é em Jó que se cumpre aquele versículo que diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. O Jó está achando, eu não conhecia Deus, e Deus já conhecia Jó há muito tempo. Quando você cava a sua alma profundamente, você se aprende a relacionar com pessoas, querido, tudo fica mais fácil. Você já reparou que tem pessoas que você fala assim, resolve isso para mim, ela vai lá e resolve? Por quê? Relacionamento. O dia que você for numa repartição pública, você precisar de alguma coisa difícil, tenta fazer isso. Quando você chegar, olha no crachá, ou descobre o nome do seu atendente e chama ele pelo nome. Vou dar exemplo, pastor Rafael. Pastor Rafael está lá no emprego dele, eu estou precisando de algo, ele já vai sair para o almoço. Eu chego e falo assim, bom dia, Rafael. Quando eu falo Rafael, o cérebro dele faz assim, ó. Sabe por quê? Nós adoramos ouvir o nosso nome. Quando alguém te chama pelo nome, você já capta a atenção dele. Quem viajou no último ano de avião, lembra que agora as companhias aéreas, a pessoa pega o seu ticket, pega a sua identidade, ela lê o seu nome e ela diz, Rafael, boa viagem. Luzia, boa viagem. Roland, boa viagem. Quando eles fazem isso, você já entra, poxa, eu não sou um Zé Ninguém, eu tenho o meu nome. Diga comigo, relacionamento. O segundo poço, ele chamou Sitna, que quer dizer ódio. Agora, o segundo poço, ele é mais fácil, por quê? Porque já está mais profundo. Quando você se aprende a relacionar, quando você já está relacionando bem com alguém, aí você consegue lidar
no nível emocional da alma. O segundo poço está no nível das suas emoções. Porque no mundo tem muita gente chata. Tem muita gente prolixa. E quando você aprende a se relacionar, você suporta essas pessoas. Quando você cavou o poço do relacionamento e você começa a cavar o poço do ódio, você não vai achar ódio lá embaixo. Você vai achar amor. Porque ódio e amor caminham junto. E quando você acha amor, você encontra uma outra coisa. Você encontra temor. E temor é fé e obediência. E aí você vai ter amor, temor e compaixão. E quando você não tem amor, nem temor, nem compaixão, aí você vai ter ódio, ressentimento e rancor. Se você tem ódio, ressentimento e rancor, é porque você ainda não encontrou o amor. Ódio e amor andam muito próximo. E se você não cavar poços na sua alma, nesse nível emocional, tu tá lascado, meu irmão. Porque na física tem uma lei, a lei de Coulomb, que diz: os opostos se atraem. Mas no mundo espiritual, os iguais se atraem. Homem de oração atrai homem de oração. Mulher de oração atrai mulher de oração. Agora, se no seu emocional você não cavar esse poço, aí você está lascado. Porque desequilibrado emocionalmente vai atrair uma desequilibrada emocionalmente para junto dele. Doido casa com doido, querido. Quem não tem capacidade emocional, faz um monte de besteira. Você junta lá uns 3 ou 4 guerrilheiros de 64, eles montam um partido e saqueiam um país. Por quê? Porque não tem equilíbrio emocional. Então, o segundo poço é onde nós começamos a aprender que, se eu amo alguém, e esse alguém me trai, isso dói em mim. Então, eu só sinto dor quando eu amo. Então, o primeiro poço, você vai aprender a se relacionar. O segundo poço, você vai aprender a controlar as suas emoções através do amor. Lembrando que amor não é sentimento, amor é aquilo que se faz. Amor é uma ação, amar. O terceiro poço, ele chama esse poço de Reobote. O Senhor alargou o nosso lugar. O terceiro poço, você cavou primeiro, você aprendeu a se relacionar. No seu relacionamento você aprendeu a amar. E agora você chega no terceiro ponto, que é o nível intelectual da tua alma, aonde você vai aprender sabedoria, conhecimento e compreensão. Sabedoria, o que é sabedoria? Sabedoria no hebraico, o que significa sabedoria em hebraico? Saber discernir entre o bem e o mal, vírgula, e escolher o bem. A pessoa inteligente discerne entre o bem e o mal, pastor, mas ela escolhe o mal. A pessoa sábia discerne entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e escolhe o certo. Agora deixa eu te contar uma coisa, um segredo. Gente religiosa não cava poço. Gente religioso sempre acha que está muito bom do jeito que está. Gente religioso acha que vir no domingo já é o suficiente. Gente religiosa pensa assim: eu já sou salvo, está ótimo. Quem cava poço é quem tem compromisso com o Senhor. Enquanto você estiver pegando carona nos poços que os nossos pais cavaram, você não vai crescer. Mas se você decidir cavar poços de água viva, querido, primeiro, você vai aprender a se relacionar. Segundo, você vai ter equilíbrio emocional, você vai aprender a amar. Terceiro, você vai chegar num nível de compreensão e de sabedoria que as pessoas vão correr para você para pedir conselho. E aí você pode pensar assim: pastor, então são só esses 3 poços que eu tenho que cavar na minha alma? O do relacionamento, e depois eu tenho que cavar
o da inteligência emocional, e depois eu vou cavar o da sabedoria. São esses 3 poços. Esses 3 poços, se você cavar, você já vai ser um homem muito abençoado. Mas a Bíblia diz que quando ele terminou de cavar o 3º poço, quem apareceu para ele? O próprio Senhor. E a Bíblia diz que quando o Senhor apareceu para ele, o que ele faz? Ele construiu um altar. E altar é lugar de quê? Altar é lugar de sacrifício. Quando você aprende a se relacionar, quando você aprende a amar, e quando você adquire sabedoria, você entende que a sua vida precisa morrer no altar, para que a vida dele viva em você. E quando isso acontece, a Bíblia diz que ele vai e cava o 4º poço. E o 4º poço chama o poço de Berseba. Berseba quer dizer o local da prosperidade, o local do crescimento. E esse 4º poço, ele está intimamente ligado ao Senhor Jesus. É como se Jesus aparecesse diretamente para você e dissesse para você assim: eu quero que você seja meu imitador. E você pergunta para ele: mas como? E ele diz assim: vai lá em Gálatas 5:22 e leia, porque você vai saber. E aí você vai receber o fruto do Espírito, e você vai ser uma pessoa que vai ganhar essa cidade inteira para Jesus. Querido, uma alma doente gera pessoas doentes, mas uma alma sarada é capaz de mudar uma nação inteira, queridos. Adão falhou na próxima geração, Noé falhou na próxima geração, mas Deus encontrou um homem chamado Abraão, e esse homem Abraão, ele não falhou na sua geração. Isaac não falhou, Jacó não falhou, José não falhou, e por causa disso tudo que hoje eu e você estamos aqui, querido, o apóstolo Ari Caetano, há quase 40 anos atrás, entendeu: eu não posso desentulhar poços, eu tenho que cavar poços, e ele vem cavando poços nessa nação, querido. E hoje eu posso dizer, como filho dele, que ele já está em Berseba, porque hoje tudo aquilo que ele fez, toda a dificuldade do início, quando era duro ali o solo, mas ele continuou cavando e ele achou águas vivas, e através dessas águas vivas, ele achou Manaus, ele achou Cascavel, ele achou Macapá, ele achou Oiapoque, ele achou Padre Miguel, ele achou Pedra Lisa, ele achou outras nações, ele achou a Suíça, Cabo Frio, Magé, né? E ele está cavando junto comigo a Guiana Francesa agora, e eu tenho certeza que é a porta de entrada para nós estarmos na Europa. Deus te chamou aqui nessa noite para dizer para você o seguinte: cave poços na sua alma, aprenda a se relacionar, para de só ficar tentando desentulhar o lixo que Satanás jogou sobre a sua cabeça, de que você não é capaz, de que o seu grupo familiar não cresce, que aquele seu discípulo é difícil. Tira isso, mas ele vai começar a jogar de novo, porque tem um buraco ali. Você tira e você começa a cavar, aí você vai achar o poço de água viva. Você vai achar Jesus, e quando verdadeiramente você achar Jesus, essa água viva vai brotar de dentro de você, e aí fora um povo sedento pela presença dele. Cuidado para você não dar um tapão na pessoa que está do seu lado, mas abra os seus braços assim, como se fosse isso, e diga comigo: esses braços são os únicos braços que Jesus pode usar para abraçar alguém na terra. Os seus braços são os braços de amor de Deus na terra. Os seus olhos são os olhos de amor de Deus na terra. A sua boca é a palavra de Deus na terra. Quantos entenderam? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pastor, por que Isaac cavou tantos poços? Porque ele acreditou na promessa. E qual foi a promessa? Te darei toda essa terra. Deus está te prometendo
te darei essa cidade para Cristo. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor Jesus, engrandecer o teu nome nessa noite e declarar, Senhor, que nós queremos atingir este nível de profundidade dentro da nossa alma, de uma alma curada, de uma alma que sabe se relacionar, Pai querido, de uma alma, Senhor, que tem um equilíbrio emocional, Pai querido. Nos ajuda a termos esse equilíbrio emocional, ó Pai. Que quando chegar alguém, Senhor, com algum problema, que quando alguém chegar, Senhor Jesus, talvez até nos afrontando, nós possamos ter esse equilíbrio de saber o relacionamento e de saber segurar e de falar, dar boas palavras às pessoas, ó Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que esses 3 níveis, ó Pai, que nós precisamos, ó Pai, esteja sobre a nossa vida, para que a nossa célula, o nosso setor, a nossa igreja, Pai, seja abençoada, Pai. Pai, a maior necessidade do ser humano é de ser aceito, e quando nós temos, ó Pai, a nossa alma tratada, nós temos, Senhor Jesus, a capacidade de aceitarmos essas pessoas do jeito que elas estão, e amor dentro de nós, para através da palavra, mudarmos a compreensão dela, Pai querido. Porque, Senhor Jesus, muitas das vezes as pessoas deixam de vir à igreja, muitas das vezes as pessoas deixam de entregar a sua vida a Jesus, porque a nossa abordagem, Senhor Jesus, não é uma abordagem de amor, ó Pai. Ela não é uma abordagem, Pai, aonde o nosso coração tem compaixão pelos perdidos, ó Pai. E tudo que nós precisamos ter dentro do nosso coração é compaixão pelos perdidos, ó Pai. Que dentro do nosso coração possa arder um fogo que não se apaga, de amor pelos perdidos, ó Pai. Enquanto nós não tivermos desespero por essas pessoas que estão perdidas, ó Pai, eles continuarão caminhando rumo ao inferno, Pai. Por isso eu te peço, Pai querido, que no nosso meio não haja nenhum Esaú, não haja ninguém que venda a sua próxima geração, mas que no nosso meio haja homens e mulheres comprometidos com essa geração, para que a próxima geração venha a ser mais forte, venha a ser mais profícua, venha a ser, Senhor Jesus, muito mais atuante do que a nossa geração, Pai querido. Que nós, enquanto líderes aqui, ó Pai, possamos ser mestres para ensinar a geração que está vindo, que além de instrução, ela precisa também ter amor por obras, ó Pai. Muitas das vezes nós temos ensinado a Tua igreja, Pai, nós temos instruído a Tua igreja, mas nós não temos levado a Tua igreja a amar as almas, ó Pai. E nos dias de hoje a Tua palavra diz isso, que no final dos tempos se multiplicaria o conhecimento. Então existem muitas pessoas dentro da igreja com muito conhecimento, mas elas estão obesas desse conhecimento e elas não colocam em prática, Pai. E tudo que nós precisamos é colocar o nosso amor, o amor que o Senhor colocou dentro do nosso coração em prática, para que centenas, milhares de almas sejam salvas nesse lugar, ó Pai. Quero declarar, Pai querido, em nome de Jesus, sobre o Rio de Janeiro, Pai, um novo tempo, Pai. Pai, quero repreender o espírito de violência, quero repreender o homem iracundo, Pai. Quero repreender, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que Satanás tem tentado contra esta cidade, para declarar que o Rio de Janeiro pertence ao Senhor Jesus, ó Pai. Quero declarar, Senhor Jesus, que quando a nossa alma for uma alma curada, quando nós tivermos, Senhor Jesus, cavado os poços profundos dentro da nossa alma, a nossa cidade será um lugar melhor. Mas sobretudo, Pai, eu quero que cada um dos meus irmãos que estiveram aqui nessa noite se lembrem que você está plantado aqui, você está plantado na sua igreja, e é nesse lugar que você vai frutificar. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Posso abrir? Aleluia!